Eu, Romero Rafael, estou aqui de volta com Tamires Farias. Ela é nutricionista funcional e esportiva e está esclarecendo e tirando algumas dúvidas sobre dietas e alimentos. Vamos começar com uma pergunta. Eu li recentemente que para uma pessoa que está treinando e associada ao treino está fazendo alguma dieta, a alimentação, ela, digamos, tem uma responsabilidade de 80% sobre os resultados, os bons resultados da pessoa. A alimentação chega a, digamos, ter essa parcela de contribuição mesmo, não é demais? Você imagina que seja mais equilibrado? Fala sobre Então, isso. é meio complicado a gente quantificar e dizer o número certinho, né? Claro que isso é uma estimativa. Aham. Mas o que a gente quer dizer com isso, antigamente se dizia 70, né? E até agora já se aumentou para 80. Mas o que a gente busca dizer com isso é, de fato, é mais da metade do resultado, é responsável por mais da metade do resultado. Então, assim, não adianta você estar fazendo exercícios aeróbicos ou musculação ou o que for. Se o teu objetivo é emagrecimento, você aumenta teu gasto calórico, mas se tua alimentação não tiver ok, você repõe tudo isso. Então, não vai adiantar muita coisa. Aham. Se você quer ganhar massa muscular, você está lá treinando, está promovendo um rompimento de fibra muscular. E é interessante a recuperação, porque na recuperação é que você dá o nutriente certo para esse músculo crescer. Então você só hipertrofia se você dá o nutriente correto, na hora correta. Então, assim, eu costumo dizer que quando a pessoa está treinando, está com personal, está aquela coisa bem direitinho, e não se alimenta corretamente, ela está realmente jogando fora Não vale boa nada. parte do treino dela. Então não dá pra dizer assim, é 80, é 70, mas pode ter certeza que tem uma influência muito grande no resultado. Mais da metade, como você falou. Mais da metade. Isso a gente vê na prática, tá? A gente tá muitas vezes com... Até os personagens trainers hoje em dia indicam muito para nutricionista, porque eles sabem de fato a importância. Então é muito gratificante, inclusive, quando chega o personal para dizer, poxa, ela estava comigo já há tanto tempo e a gente não estava conseguindo ter o resultado. Quando a alimentação entrou aliada ao treino, aí veio. E na prática a gente vê muito isso. De fato é muito importante. Entendi. Falando sobre treino e alimentação, tem o whey. É saudável, todo mundo pode consumir whey, porque é uma bomba de proteína, né? Isso. Então eu imagino que tenha também algumas outras consequências, ou tenha que ponderar esse consumo. O que é que você diz sobre isso? Então, o whey protein é um suplemento bom, certo? De fato, ele nada mais é do que proteína do soro do leite. Então, é leite, certo? Só que ele está isolado, né? Tá na forma de pó, isolado, o que eu tô querendo dizer não é nem a forma de whey, né? Ele tá separadinho lá, tá na forma de pó. E ele tem aquela grande vantagem de concentrar muita proteína naquela dosezinha, além da praticidade e tudo mais. Só que realmente virou moda, né? Então virou aquela coisa assim, comecei a treinar hoje, eu vou tomar whey. Não é bem assim. E como você falou, ele é uma bomba de proteína. Então, ele tem que estar adequado às proteínas da dieta da pessoa. Então, a gente tem proteína na alimentação, né? O frango, a carne, o ovo, os queijos. Então, em excesso, não só o whey, mas todas essas proteínas podem causar dano, sim, principalmente aos rins, ao fígado, principalmente se tiver associado a baixa ingestão de água. Então, assim, tem todo o contexto. O whey é legal? É. O whey é interessante para a recuperação muscular? Sim, porque ele tem absorção muito rápida. Então, aquela coisa que eu falei do músculo precisar do nutriente para se recuperar, ele chega muito rápido nesse músculo que está precisando se recuperar. Mas, de fato, tem que estar organizado dentro da dieta, né? Dentro da quantidade de proteínas da dieta. Porque se a pessoa já come muito frango, muito peixe, muito ovo, inclui o whey, enfim, junto de outros fatores, aí os prejuízos para a saúde realmente podem chegar. Um prato, assim, super bem quisto por quem tá treinando é batata doce com frango. Tá bom. Essa dieta faz bem? Quais Então, os benefícios? frango e batata doce são dois alimentos super saudáveis. O que a gente não pode é ter uma dieta à base de frango com batata doce, como muitas vezes está acontecendo. Porque nesse caso você vai ter algumas vitaminas específicas, mas vai faltar outras, né? Vão faltar outras. Quais são as vantagens? Por que eles viraram os queridinhos, né? Principalmente de quem está treinando. A batata doce, ela é um carboidrato. Só que ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Como eu já citei aqui, é um carboidrato que favorece uma liberação lenta de glicose. Então, o que é que acontece? Ela sendo liberada lentamente, o corpo vai usando à medida que precisa. Então, não precisa estocar, certo? Aquilo. Por isso ela é interessante. Ela é interessante tanto antes do treino, assim, falando de uma forma geral, tá? Cada pessoa tem que ser analisada. Mas antes do treino ela é interessante porque ela dá energia. Depois do treino ela pode ser interessante para recuperar a energia, para recuperar a massa muscular, tá? Então, por isso ela de fato é um carboidrato bem interessante. É fonte de fibras. E com relação ao frango, é proteína, né? Então ele é uma proteína de alto valor biológico. Isso quer dizer o quê? Os aminoácidos deles são bem aproveitados pelo organismo. Os aminoácidos são as partezinhas, né? A proteína é composta por aminoácidos. Então os aminoácidos são bem aproveitados pelo organismo.
Isso também vai favorecer, né, a recuperação muscular, e, enfim, dar mais saciedade também à proteína. E é magro, né? É uma carne magra. Claro que a coxa, sobrecoxa, a pele do frango vai ser gorda, mas normalmente a dieta é frango, É o peito de frango sem geralmente pele, grelhado, né? com a batata doce. Então é mais essa vantagem do carboidrato de baixo índice glicêmico e a proteína que é bem aproveitada. Mas a dieta não pode ser só isso. Tá. E agora pegando esse gancho da batata doce, as raízes, elas têm sido muito bem vistas. O inhame, por exemplo, também. Isso. De um modo geral, é porque... Pelo mesmo esse sentido ponto do índice positivo. glicêmico. Pelo mesmo sentido do índice glicêmico. Eles de fato têm um índice glicêmico mais baixo, né? Então é um carboidrato que vai favorecer essa liberação lenta de glicose e que vai nos dar energia e saciedade por mais tempo, sem promover os picos que a gente não quer. Isso todas as raízes... Exatamente. A macaxeira ainda tem um índice glicêmico um pouco mais alto, mas ainda assim ela é interessante também. A batata doce é a de índice glicêmico mais baixo, e aí por isso que ela é tão querida, mas os outros também são bem legais. Outra comida favoritíssima de quem treina é o ovo. É. E aí, mas o ovo é polêmico há muito tempo, né? Às vezes se fala que a clara, dispense a clara, consuma a gema, vice-versa, sobretudo. Certo. Me fala sobre os benefícios e como pode ser o equilíbrio desse consumo. Certo. A clara do ovo, ela também é muito utilizada nesse público de academia, pelo mesmo sentido que eu falei do frango, né? Porque ela é uma proteína de alto valor biológico. Ou seja, ela é muito interessante para a recuperação muscular, né? Enfim, para a saciedade e tudo mais. A polêmica maior é em relação à gema, né? De fato. Se ela aumenta colesterol, se ela faz mal, se não faz. Isso já foi desmistificado há algum tempo. De fato, não faz mal, certo? Não vai aumentar colesterol, não vai aumentar risco cardiovascular. O que vai aumentar é gorduras saturadas, a falta de exercício. O ovo é super rico, certo? Inclusive, a gema é fonte de colina, que é um nutriente super importante para a memória, para a cognição. Então, assim, já está desmistificado. Agora, como tudo, deve estar adequada à dieta de cada um. Então, também não é sair comendo 6 ovos por dia. Então, tudo tem que estar no equilíbrio. A gema é fonte de gordura, né? Então tem que estar dentro da quantidade de gordura adequada para aquela pessoa também. Certo. Mas se é assim, jogue fora todas as gemas porque não é saudável, de forma nenhuma. Pare com isso, né? Com certeza. Tá surgindo aí também, é super falado ultimamente, sobre a manteiga ghee. Isso. O que é a manteiga ghee? A manteiga ghee nada mais é do que uma manteiga clarificada. O que é a manteiga clarificada? Você pegar a manteiga comum, ela passa por um processamento que é bem demorado, é simples, mas é bem demorado, e que a gente retira as toxinas. Então ela vai formando meio que uma espuma e você vai retirando, e nessa você tira todas as toxinas e os resquícios de lactose que podem existir. Mas assim, é bom deixar o alerta de que é gordura, de qualquer forma. Então não é porque ela é ghee, porque ela é mais saudável, né, menos tóxica, digamos assim, que pode usar à vontade. Então também tem que ir com calma. Agora, voltando à manteiga normal, aquela dualidade, manteiga ou margarina. Fala um pouco sobre isso. Eu costumo dizer, quando me perguntam manteiga e margarina, nenhum dos dois, na verdade. É porque é o seguinte, a manteiga é gordura saturada, né? Toda fonte animal de gordura é gordura saturada. Então, justamente pela gordura saturada fazer mal para aumento do colesterol, aumento do risco cardiovascular, como eu comentei, né, em relação ao ovo, a indústria tentou criar um substituto vegetal, que aí é a margarina, certo? Ela é uma gordura vegetal, então não teria gordura saturada e tal. Só que no processamento da margarina gera-se a gordura trans, que é uma gordura mais estranha ainda ao organismo. Então acho que é o que eu parti do princípio, quando eu falei detox. O corpo da gente não reconhece. Então o grande problema dessa alimentação industrializada, mais moderna e junk food, etc. Porque tem coisa que o corpo não sabe nem o que é. Então como é que ele vai metabolizar aquilo? Como é que o fígado vai entender o que é uma gordura trans? Entendeu? Ele não foi feito para metabolizar isso. Então acabou que, sinceramente, elas se equivalem. Foi uma tentativa de uma alternativa mais saudável, mais... Então qual a solução de substituição, por exemplo? Para manter... Em que sentido? Você pode usar ghee um pouco, né? Sempre Certo. na quantidade, ou depende. O azeite, por exemplo, é uma gordura boa, né? Que você pode utilizar, exatamente. No preparo dos alimentos, a gente pode utilizar o óleo de coco também. Mas, de fato, é evitar manteiga e margarina. Entendi. Para a gente encerrar, a gente vai falar sobre a tapioca. Quero saber se a tapioca é tudo mesmo. Porque a tapioca está super na moda. É uma comida que é nossa, né? Mas aí ela volta com tudo e ganha holofotes. Exato. Né? Sobretudo em substituição ao pão. Exato. Mas a tapioca, ela tem todos os benefícios mesmo? São todos benefícios? Ou existe algum contra, existe algum cuidado, existe algo que a gente deve saber sobre a tapioca? Certo.
Bom, eu tenho um paciente carioca que ele inclusive falou sobre isso, que ele disse que a gente já estava na frente há muito tempo, porque Sim. agora que lá no Rio estão começando Tá a utilizar, chegando, e ela é né? uma comida regional nossa, né? Sim. Então, assim, ela realmente começou a entrar em cena como substituto do pão pela questão do glúten, que a gente já comentou, né? No primeiro vídeo. Exatamente. Então, assim, ela é mais saudável, ela é um alimento saudável, sim, certo? É um alimento que não contém glúten, não tem uma quantidade alta de sódio, não tem uma quantidade grande de sódio, na verdade, só que ela tem um porém, ela tem um índice glicêmico alto, que é uma coisa que eu também venho batendo nessa tecla, mas que é bem importante. Ou seja, quando a gente consome a tapioca purinha, a gominha, ela aumenta muito a glicose do nosso sangue. Então, o que é legal fazer para reduzir isso daí? Colocar uma fibra. Então, na hora de preparar, inclui uma chia, uma linhaça, uma aveia. Ela fica até mais saborosa e a gente consegue diminuir essa liberação da glicose. Ela é um alimento interessante, é um alimento energético, mas é calórico também, é fonte de carboidrato. Então, assim, tem que ter cuidado nos horários que vai utilizar. Tem que ter Também cuidado tem que na pensar no quantidade. recheio, né? Tem que pensar no recheio, Sobre exatamente. tudo isso. Também tem esse detalhe, né? Não adianta rechear com leite condensado ou com um queijo amarelo, né? Um queijo manteiga. Com certeza. Mas assim, falando da goma mesmo, ainda assim você tem que ter cuidado com o horário que vai utilizar, com a quantidade, onde vai encaixar. Então, assim, de fato, isso depende de cada pessoa e, como sempre, a individualidade permanece. Então, cada pessoa tem que ser avaliada e a dieta tem que ser prescrita para aquela pessoa. Não existe regra geral. Ótimo, muito obrigado, Tamires, pelos Obrigada a você. esclarecimentos.